Oi pessoal do Redação 10, sou André e eu tô aqui para ajudar você e dar algumas dicas de uma das habilidades muito importantes que você precisa desenvolver e dominar para fazer a redação da UFPR, que é a análise de gráficos. Se você for pegar os últimos vestibulares da UFPR, você vai ver que dos últimos 6 anos, pelo menos em 4, uma análise de gráfico foi pedida para você. Então você precisa, e é muito importante que você domine isso, não só também para federal, mas porque o Enem muitas vezes ele traz no texto base dele gráficos para que você possa analisar. Pensando em UFPR, você tem que organizar passo a passo. Isso é muito importante, porque redação de gráfico ela não tem exatamente uma maneira única de se fazer. Como, por exemplo, um resumo, né? Um resumo você consegue, a partir de uma estrutura básica, organizar o seu pensamento. Então vamos lá. Quando você se deparar com um gráfico na UFPR, e aí eu estou falando gráfico, mas vamos imaginar que também pode ser um infográfico, certo? A primeira coisa que você tem que entender é o que você precisa fazer com aqueles dados, certo? Então vamos lá. Organize passo a passo o seu cérebro para que você consiga chegar ao resultado final e ao resultado correto. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ler o enunciado. Então chegou lá, questão 1 tem um gráfico. Comece a leitura sempre pelo enunciado. No enunciado, você tem que procurar o comando que vai ser expresso por um verbo para você entender se aquele texto é um texto o texto que você vai escrever é um texto meramente informativo, se exige alguma correlação entre dados ou se ele vai pedir para você se posicionar em relação a isso, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque se você, por exemplo, tiver um texto em mãos que é dissertativo e você não fizer nenhum tipo de comentário, avaliação dos dados, você vai estar mudando o que a federal espera de você na redação e sua nota automaticamente vai ficar baixa. Então, primeiro passo, sublinhe os verbos que te dão o comando. Minha dica, verbos como comente, avalie, julgue, exige não só que você exponha os dados, mas também que você trabalhe com um julgamento deles, que você se posicione em relação a eles, que você tire conclusões a partir desse dado, tá? Verbos como informe, exponha, eles são verbos que exigem de você apenas o quê? A exposição dos dados e não uma carga positiva ou negativa em relação a isso, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então vamos lá. Entendeu essa diferença, certo? Agora você vai partir para a segunda questão. Olhe no enunciado se ele vai te dar mais algum comando. Por exemplo, ele pode pedir para você levantar hipóteses que expliquem aqueles dados, ele pode pedir para você apresentar as consequências, as tendências que isso pode trazer, tá? Então, para que você tire a nota máxima, não basta apenas trazer os dados para a sua redação. Você, além de trazer os dados, você tem que acertar a tipologia textual que ele pede e, além disso, cumprir todos os comandos do enunciado, certo? Encontrou isso no enunciado. Agora, o que você precisa olhar no gráfico, tá? Agora vamos pensar no texto base, no gráfico. Funciona sempre dessa maneira. No gráfico, sempre ele vai trabalhar com números, certo? Algum tipo de dado, ou, caso seja um infográfico, ele pode trazer tanto números quanto informações, tá? Primeira coisa que você precisa saber, você precisa fazer relações matemáticas com aquele dado, certo? Então, um texto que apenas vai pegar o dado, por exemplo, você tem lá uma pesquisa de números de votos em branco nas eleições. Aí tem lá um dado de 2010 e 2014, certo? De 2010 eram 2% e 2014, 4%. Você percebe que você pode fazer uma relação, por exemplo, de dobro, né? Entre o 2% e o 4%. Isso valoriza muito mais a sua redação do que você apenas chegar lá e falar que em 2010 era 2% e 2014 subiu para 4%. Tá bom? Então essa é a primeira dica.